Nação, nesse vídeo aqui eu vou explanar toda a minha revolta com o Andreas Pereira, mas vou falar também dessa história que está repercutindo lá na Argentina sobre Arrascaeta no Boca Juniors. Vou falar também sobre centroavante italiano, bom de bola na mira do Mengão. Vou falar também de Dybala, craque argentino, aquele mesmo que disse que é difícil jogar ao lado do Messi, pintando no Flamengo não para agora, mas para janeiro de 2026. E essa história dos Léos do Flamengo, o Pereira e o Ortiz sendo vendidos. Claro, vou manter você informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscreva, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão, então vamos que vamos. Gente, desculpa, eu já vou começar falando desse vagabundo do Andreas Pereira, que depois eu fico mais calmo, cara. Que cara safado, velho. Vagabundo, sem vergonha, ordinário, pilantra, mentiroso da pior espécie. Usava o manto sagrado, dava beijinho, dava abraço, fez de tudo para vir pro Flamengo, disse que estava realizando o sonho da vida dele, do pai dele, do avô, do periquito, do papagaio, entregou a paçoca contra o Palmeiras, ficou de bumbum no chão, vendo o Davis, o zoador mesmo, fazendo o gol do título da Libertadores, onde o Flamengo era melhor, ia fazer o gol, se fosse para os pênaltis, nós tínhamos um exímio pegador de pênaltis, já tínhamos vencido o Palmeiras na final da Supercopa na penalidade aquele ano, e o Andreas entregou a paçoca e ele tá indo pro Palmeiras. O único time no mundo, do planeta, que o Andreas Pereira não podia ir é pro Palmeiras. Ah, Flamundi, mas o Flamengo não quis. Não interessa se o Flamengo quis, quer, queria. Interessa que ele podia ir pro Vasco, pro Fluminense, pro Cruzeiro, pro Grêmio, pro São Paulo, pra China, irmão. Pá, não posso xingar, irmão, mas ó, pro Palmeiras. Logo pro time que ele deu título contra o Flamengo. Que ele jurou amor. Aí tem torcedor, cara, que, na moral, ou é inocente, ou acha que eu sou inocente. Ah, Flamundi, ele vai pro Palmeiras e lá, se der Flamengo e Palmeiras na final, ele vai fazer um gol contra, vai fazer um pênalti. Toma vergonha, você também. Se vacilar, ele vai fazer gol contra o Flamengo, rapaz. Cara, gente, não deixa eu encontrar esse Andreas Pereira na minha frente, não, irmão. Gente, ó, não deixa eu encontrar esse Andreas Pereira, mas se eu pego esse Andreas Pereira morra abaixo, irmão. Vou falar desse cara mais não vou não. Vou mudar de assunto. Comente o que vocês acham dessa história do Andreas Pereira, porque eu tô ficando, acho que eu não tô legal não, mano. Eu não tô legal falando desse cara não, velho. Vou mudar de assunto aqui, vou falar aqui dos Léos, o Pereira e o Ortiz, principalmente o Léo Pereira, nação, isso porque o Sevilha, sim, contactou o Flamengo e manifestou o interesse no atleta. Lembrando que o Flamengo acabou de recusar uma proposta de 100 milhões de reais pelo Léo Ortiz e o Léo Pereira agora, o Sevilha, que vendeu o seu zagueiro por 30 milhões de euros, com esse valor precisa contratar um zagueiro e também um meia. Disseram que está dispostos a pagar ao Flamengo também na casa dos 100 milhões de reais pelo Léo Pereira. Proposta essa prontamente negada pelo Flamengo, mas com aspas. Como assim? O que acontece, gente? O Flamengo, no momento, se o Sevilha ou qualquer clube do mundo quiser chegar no Flamengo e tirar um jogador, o Flamengo vende, pagando a multa. A multa do Léo Pereira é 60 milhões de euros, o que dá praticamente 380 milhões de reais. E um clube vai chegar e pagar isso por um zagueiro.
Mas o Flamengo não fechou a porta pro Sevilha. Ele falou, Sevilha, beleza, se você quer comprar ele, eu te vendo até agora. Porém, você só leva em janeiro. Ou você vem aqui em janeiro, que eu negocio o jogador com você. Por quê? Além de ser uma grana boa pro Flamengo, tem um sonho, um desejo do jogador. Jogador esse que entregou muito, dedicou muito ao Flamengo. Então o Flamengo iria sim realizar o sonho do atleta. Mas no momento o Flamengo não tá com nenhum jogador à venda. Dos principais, o Flamengo não vende ninguém, a não ser se for pela multa, até porque o Flamengo já bateu a meta de vendas, orçamentária de vendas há muito tempo, com as vendas de Wesley, com a venda de Gerson, já passou há muito. E ele tem jogadores que podem sair, como os jovens Matheus Gonçalves, o Iago, enfim, vários outros jogadores, como o Michael, alguns jogadores que estão aí na berlinda de negociação. Então sim, o Flamengo disse não, mas disse que vende para deixar o jogador ir em janeiro, ou em janeiro pode vir e negociar com o Mengão. Então tá aí o Flamengo perigando ficar sem um dos seus zagueiros, ou até quem sabe os dois, né? Mas assim, até que se vender para entregar em janeiro, tudo bem. Até a gente vai ter tempo pra gente, né, tá contratando, né, outros zagueiros. Agora perdeu o Léo Pereira, o Léo Ortiz, os dois. Nenhum dos dois. Agora não rola. Agora, pra mim, sem cogitação. Fora de cogitação, perder um dos meus dois zagueiros agora, nesse momento. O que vocês acham disso? Pode opinar, pode ficar à vontade aí na sua explanação, porque eu vou falar agora de atacante. O Flamengo que tá correndo atrás de um atacante, tá querendo contratar um atacante. Lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro e muito dificilmente o Flamengo vai conseguir contratar um atacante até o dia 2 de setembro. Depois que a janela fechar, o Flamengo só vai poder contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro ou jogadores que atuam no exterior, mas que estejam sem contrato, que ficaram sem contrato antes do dia 2 de setembro. E o nome da vez é o italiano Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo, 26 aninhos, da Fiorentina, que estava emprestado ao Galatasaray, que a melhor temporada dele foi 17 gols. 17 gols o Pedro faz só no Carioca. Mas enfim, cara, é um bom jogador. É um bom jogador sim, tá? Eu conheço, vi vídeos, sou um jogador que eu já conheço há bastante tempo, que eu acompanho um pouco, sim, futebol europeu. É um jogador muito bom de bola, joga como ponta, é centroavante, mas joga como ponta, joga como centralizado, como meia, um baita jogador. Tá? Está avaliado na casa dos 16 milhões de euros, mas o seu grande problema é a sua indisciplina. Ele que, na Fiorentina, agrediu meninos da base da Fiorentina porque zoaram ele, que ele estava errando gols. Ele entrou lá no CT da base, onde estava treinando, pegou dois meninos de 18 e 19 anos e bateu nos dois. Pois é, meus amigos, daí ele foi emprestado para o Galatasaray lá na Turquia, e no Galatasaray também arrumou vários problemas, tanto que o Galatasaray tinha o desejo de comprar o atleta, mas não comprou e entregou ele para a Fiorentina. Ele é dodói da cabeça. Se não fosse isso, seria um baita nome que poderia muito ajudar o Flamengo. Então essa notícia pipocou lá na Itália. Claro, eu fui correr atrás, para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um amigo que trabalha na ESPN Itália, amigo de infância. Entrei em contato com ele, ele disse que isso pipocou, mas pipocou lá nos sites italianos, ou seja, aqueles locais que não tem nada a ver com nada. Resumindo, colocou o nome de qualquer atleta, tá negociando com o Flamengo, daí, pum, o jogador se valoriza, até porque são 50 milhões de torcedores falando e repercutindo, fora os antes, beleza? Então, o Nicolo Zaniolo não tem nada a ver no Flamengo. Outro que não tem nada a ver é o Dybala, mas calma. Enquanto peço calma, se inscreve aí, tá? Porque, gente, olha só. Acontece o seguinte, o Dybala tem 31 anos. É um baita jogador, tá? A frase dele emblemática, né, quando ele disse que é difícil jogar ao lado do Messi, porque o Messi pensa coisa que eles não pensariam. Mas acontece o seguinte, nação. O Flamengo tem sim interesse no Dybala. Tá? Eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo que falou, cara, claro que nós temos interesse. E a gente sondou. O Boto, muita influência, sondou, porém, gente, não é para agora. Por quê? Primeiro, o Dybala ganha 8 milhões de reais mensais por mês. Mesmo se ele diminuísse na metade, o Flamengo não teria condições de pagar. Em janeiro,
ele só vai faltar 1 ano de contrato com o seu clube atual. Daí o Flamengo pode chegar e fazer uma proposta ao clube dele e ao próprio jogador. E também o Flamengo vai limpar a folha salarial. Pablo, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha. Daí o Flamengo pode fazer uma proposta maior ao Dybala, mas sim é um nome que agrada ao Flamengo para 2025, mas sem loucuras, tá? Sem loucuras. Sem trazer o jogador oferecendo 4 milhões, tipo que o Corinthians fez com o Memphis Depay. Não. Tudo que caiba dentro do orçamento, o jogador aceite. Mas sim, é difícil? É. Mas é um dos nomes, uma pessoa dentro do Flamengo me confidenciou, que sim, é um dos nomes que agrada a diretoria do Flamengo. E sim, a diretoria do Flamengo, através do nosso diretor de futebol, José Boto, vai tentar essa contratação. Nação, Dybala no Mengão, hein? E aí? E aí, nação rubro-negra? O que vocês acham dessa negociação? Dybala no Mengão? Eita! Comente, porque o seu comentário ele é muito importante para o nosso canal. Beleza? Um beijo, fica com Deus, se inscreve, deixa o like, compartilha e, claro, não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. Tava esquecendo. É complicado esquecer essas coisas, né? Nação, eu abri agora uma consultoria. Para quê? Nessa consultoria, eu ajudo a você que tem um canal no YouTube, mas não sabe como crescer esse canal, não entende, não sabe como monetizar, como atingir os 1.000 inscritos, as 4.000 horas, como começar a ganhar dinheiro com o seu canal, como configurar, como crescer, enfim. Entre em contato comigo. Na descrição e no comentário fixado vai ter o meu contato, ou o WhatsApp, ou um e-mail para você entrar em contato comigo. Entre em contato, fala, Flamundi, eu tenho um canal, quero crescer, como funciona a sua consultoria, eu vou te ajudar, beleza? O preço é pequenininho e vale super a pena por todos os benefícios que você vai ter e atingir na sua vida profissional aqui dentro do YouTube, beleza? Um beijo, fica com Deus, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Você que tá me assistindo pela TV, pega o celular, se inscreve, ou então pega o controle, fiquei sabendo que em cima ali tem um cardzinho que dá para você se inscrever, dá essa força pra gente. 12% de você que tá me assistindo pela TV, eu agradeço e Deus abençoe, valeu? Nação, nesse vídeo aqui eu vou explanar toda a minha revolta com o Andreas Pereira, mas vou falar também dessa história que está repercutindo lá na Argentina sobre Arrascaeta no Boca Juniors. Vou falar também sobre centroavante italiano, bom de bola na mira do Mengão. Vou falar também de Dybala, craque argentino, aquele mesmo que disse que é difícil jogar ao lado do Messi, pintando no Flamengo não para agora, mas para janeiro de 2026. E essa história dos Léos do Flamengo, o Pereira e o Ortiz sendo vendidos. Claro, vou manter você informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscreva, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão, então vamos que vamos. Gente, desculpa, eu já vou começar falando desse vagabundo do Andreas Pereira, que depois eu fico mais calmo, cara. Que cara safado, velho. Vagabundo, sem vergonha, ordinário, pilantra, mentiroso da pior espécie. Usava o manto sagrado, dava beijinho, dava abraço, fez de tudo para vir pro Flamengo, disse que estava realizando o sonho da vida dele, do pai dele, do avô, do periquito, do papagaio, entregou a paçoca contra o Palmeiras, ficou de bumbum no chão, vendo o Davidson, o zoador mesmo, fazendo o gol do título da Libertadores, onde o Flamengo era melhor.
ia fazer o gol. Se fosse para os pênaltis, nós tínhamos um exímio pegador de pênaltis. Já tínhamos vencido o Palmeiras na final da Supercopa na penalidade aquele ano. E o Andrés entregou a paçoca e ele tá indo pro Palmeiras. O único time no mundo, do planeta, que o Andrés Pereira não podia ir é pro Palmeiras. Ah, Flamude, mas o Flamengo não quis. Não interessa se o Flamengo quis, queria. Interessa que ele podia ir pro Vasco, pro Fluminense, pro Cruzeiro, pro Grêmio, pro São Paulo, pra China, irmão. Não posso xingar, irmão, mas pro Palmeiras. Logo pro time que ele deu título contra o Flamengo. Que ele jurou amor. Aí tem torcedor, cara, que, na moral, ou é inocente, ou acha que eu sou inocente. Ah, Flamundi, ele vai pro Palmeiras e lá, se der Flamengo e Palmeiras na final, ele vai fazer um gol contra, vai fazer um pênalti. Toma vergonha, você também. Se vacilar, ele vai fazer gol contra o Flamengo, rapaz. Cara, gente, não deixa eu encontrar esse Andrés Pereira na minha frente, não, irmão. Gente, não deixa eu encontrar esse Andrés Pereira, mas se eu pego esse Andrés Pereira morra abaixo, irmão. Vou falar desse cara mais não vou não. Vou mudar de assunto. Comente o que vocês acham dessa história do Andrés Pereira, porque eu tô ficando, acho que eu não tô legal não, mano. Eu não tô legal falando desse cara não, velho. Vou mudar de assunto aqui, vou falar aqui dos Léos, o Pereira e o Ortiz, principalmente o Léo Pereira, nação, isso porque o Sevilha, sim, contactou o Flamengo e manifestou o interesse no atleta. Lembrando que o Flamengo acabou de recusar uma proposta de 100 milhões de reais pelo Léo Ortiz e o Léo Pereira agora, o Sevilha, que vendeu o seu zagueiro por 30 milhões de euros, com esse valor precisa contratar um zagueiro e também um meia. Disseram que está dispostos a pagar ao Flamengo também na casa dos 100 milhões de reais pelo Léo Pereira. Proposta essa prontamente negada pelo Flamengo, mas com aspas. Como assim? O que acontece, gente? O Flamengo, no momento, se o Sevilha ou qualquer clube do mundo quiser chegar no Flamengo e tirar um jogador, o Flamengo vende, pagando a multa. A multa do Léo Pereira é 60 milhões de euros. O que dá praticamente 380 milhões de reais. E um clube vai chegar e pagar isso por um zagueiro. Mas o Flamengo não fechou a porta pro Sevilha. Ele falou, Sevilha, beleza, se você quer comprar ele, eu te vendo até agora. Porém, você só leva em janeiro. Ou você vem aqui em janeiro, que eu negocio o jogador com você. Por quê? Além de ser uma grana boa pro Flamengo, tem um sonho, um desejo do jogador. Jogador esse que entregou muito, se dedicou muito ao Flamengo. Então o Flamengo iria sim realizar o sonho do atleta. Mas no momento o Flamengo não está com nenhum jogador à venda. Dos principais o Flamengo não vende ninguém, a não ser se for pela multa, até porque o Flamengo já bateu a meta de vendas, orçamentária de vendas há muito tempo com as vendas de Wesley, com a venda de Gerson, já passou há muito. E ele tem jogadores que podem sair, como os jovens Matheus Gonçalves, o Iago, enfim, vários outros jogadores como o Michael, alguns jogadores que estão aí na berlinda de negociação. Então sim, o Flamengo disse não, mas disse que vende para deixar o jogador ir em janeiro, ou em janeiro pode vir e negociar com o Mengão. Então tá aí o Flamengo perigando ficar sem um dos seus zagueiros, ou até quem sabe os dois, né? Mas assim, até que se vender para entregar em janeiro, tudo bem. Até a gente vai ter tempo pra gente, né, tá contratando, né, outros zagueiros. Agora perdeu o Léo Pereira, o Léo Ortiz, os dois. Nenhum dos dois. Agora não rola. Agora, pra mim, sem cogitação. Fora de cogitação, perder um dos meus dois zagueiros agora, nesse momento. O que vocês acham disso? Pode opinar, pode ficar à vontade aí na sua explanação, porque eu vou falar agora de atacante. O Flamengo que tá correndo atrás de um atacante, tá querendo contratar um atacante. Lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro e muito dificilmente o Flamengo vai conseguir contratar um atacante até o dia 2 de setembro. Depois que a janela fechar, o Flamengo só vai poder contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro ou jogadores que atuam no exterior, mas que estejam sem contrato, que ficaram sem contrato antes do dia 2 de setembro. E o nome da vez é o italiano Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo, 26 aninhos, da Fiorentina, que estava emprestado ao Galatasaray, que
que a melhor temporada dele foi 17 gols. 17 gols o Pedro faz só no Carioca. Mas enfim, cara, é um bom jogador. É um bom jogador sim, tá? Eu conheço, vi vídeos, sou um jogador que eu já conheço há bastante tempo, que eu acompanho um pouco, sim, futebol europeu. É um jogador muito bom de bola, joga como ponta, é centroavante, mas joga como ponta, joga como centralizado, como meia, um baita jogador, tá? Está avaliado na casa dos 16 milhões de euros, mas o seu grande problema é a sua indisciplina. Ele que, na Fiorentina, agrediu meninos da base da Fiorentina porque zoaram ele, que ele estava errando gols. Ele entrou lá no CT da base, onde estava treinando, pegou 2 meninos de 18 e 19 anos e bateu nos 2. Pois é, meus amigos, daí ele foi emprestado para o Galatasaray lá na Turquia. E no Galatasaray também arrumou vários problemas. Tanto que o Galatasaray tinha o desejo de comprar o atleta, mas não comprou e entregou ele para a Fiorentina. Ele é dodói da cabeça. Se não fosse isso, seria um baita nome que poderia muito ajudar o Flamengo. Então essa notícia pipocou lá na Itália. Claro, eu fui correr atrás, para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um amigo que trabalha na ESPN Itália, amigo de infância. Entrei em contato com ele disse que isso pipocou, mas pipocou lá nos sites italianos, ou seja, aqueles locais que não tem nada a ver com nada. Resumindo, colocou o nome de qualquer atleta, tá negociando com o Flamengo, daí, pum, o jogador se valoriza, até porque são 50 milhões de torcedores falando e repercutindo, fora os antes, beleza? Então, o Nicolo Zaniolo não tem nada a ver no Flamengo. Outro que não tem nada a ver é o Dybala, mas calma. Enquanto peço calma, se inscreve aí, tá? Porque, gente, olha só. Acontece o seguinte, o Dybala tem 31 anos. É um baita jogador, tá? A frase dele emblemática, né, quando ele disse que é difícil jogar ao lado do Messi, porque o Messi pensa coisa que eles não pensariam. Mas acontece o seguinte, nação. O Flamengo tem sim interesse no Dybala. Tá? Eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo que falou, cara, claro que nós temos interesse. E a gente sondou. O Boto, muita influência, sondou. Porém, gente, não é para agora. Por quê? Primeiro, o Dybala ganha 8 milhões de reais mensais por mês. Mesmo se ele diminuísse na metade, o Flamengo não teria condições de pagar. Em janeiro, ele só vai faltar 1 ano de contrato com o seu clube atual. Daí o Flamengo pode chegar e fazer uma proposta ao clube dele e ao próprio jogador. E também o Flamengo vai limpar a folha salarial. Pablo, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha. Daí o Flamengo pode fazer uma proposta maior ao Dybala, mas sim é um nome que agrada ao Flamengo para 2025. Mas sem loucuras, tá? Sem loucuras. Sem trazer o jogador oferecendo 4 milhões, tipo que nem o Corinthians fez com o Memphis Depay. Não. Tudo que caiba dentro do orçamento, o jogador aceite. Mas sim, é difícil? É. Mas é um dos nomes, uma pessoa dentro do Flamengo me confidenciou, que sim, é um dos nomes que agrada a diretoria do Flamengo. E sim, a diretoria do Flamengo, através do nosso diretor de futebol, José Boto, vai tentar essa contratação. Nação, Dybala no Mengão, hein? E aí? Nação rubro-negra? O que vocês acham dessa negociação? Dybala no Mengão? Eita! Comente, porque o seu comentário ele é muito importante para o nosso canal. Beleza? Um beijo, fica com Deus, se inscreve, deixa o like, compartilha e, claro, não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. Tava esquecendo. É complicado esquecer essas coisas, né? Nação, eu abri agora uma consultoria. Para quê? Nessa consultoria, eu ajudo a você que tem um canal no YouTube, mas não sabe como crescer esse canal, não entende, não sabe como monetizar, como atingir os 1.000 inscritos, as 4.000 horas, como começar a ganhar dinheiro com o seu canal, como configurar, como crescer, enfim. Entre em contato comigo. Na descrição e no comentário fixado vai ter o meu contato, ou o WhatsApp, ou um e-mail para você entrar em contato comigo.
Entre em contato, fala, Flamundi, eu tenho um canal, quero crescer, como funciona a sua consultoria, eu vou te ajudar, beleza? O preço é pequenininho e vale super a pena por todos os benefícios que você vai ter e atingir na sua vida profissional aqui dentro do YouTube, beleza? Um beijo, fica com Deus, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Ah, você que tá me assistindo pela TV, pega o celular, se inscreve, ou então pega o controle. Fiquei sabendo que em cima ali tem um cardzinho que dá para você se inscrever. Dá essa força pra gente. 12% de você que tá me assistindo pela TV. Eu agradeço e Deus abençoe. Valeu?